Senhores, estamos aqui mais uma vez reunidos agora para falarmos sobre os crimes de tortura. A tortura, ao longo da história da humanidade, tem sido usada como um meio de obtenção de informação, de confissão, ou até mesmo para que se tenha uma ação ou uma omissão criminosa. Ou seja, através da tortura, se consegue do agente uma informação, uma confissão, ou que ele faça algo ou deixe de fazer algo, sendo que esta conduta seja criminosa. Nos séculos de 13 a 18 era muito comum o uso da tortura. A tortura ela estava institucionalizada dentro das atividades do Estado, um Estado que se inicia, que se começa a criar, sendo aplicada sempre de maneira arbitrária, com fins escusos, para se obter aquilo que se desejava. Nós temos, com o advento do iluminismo, e aí quando a obra de Beccaria começa a aparecer, há uma mudança de pensamento nessa sociedade, deste momento, e há um combate muito forte à tortura. Então, a gente tem, neste momento, que alguns reinos, alguns estados-reinos, começam a abolir a prática da tortura. Contudo, nós devemos lembrar que no Brasil nós temos dois momentos bastante importantes onde a tortura foi usada. No governo novo, no Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 37 a 45, e depois, durante a ditadura militar, de 64 a 85. Nós temos aí várias histórias de que para obterem uma confissão, ou para obterem uma informação, ou determinar um comportamento ou uma ausência de comportamento das pessoas, se empregava o uso da tortura. Devemos aqui fazer um pequeno anexo. A tortura, como forma de se obter uma informação, uma confissão, ainda hoje acontece. E acontece muito mais porque nós temos algumas dificuldades, né, no nosso Estado, e eu me refiro ao Estado do país, no sentido de que, principalmente, as atividades policiais, por falta de recursos, equipamentos e até mesmo material humano, com essa ausência dessas ferramentas para uma investigação, fica claro que muitas vezes o uso da tortura diante do agente para se obter uma informação, para se conseguir uma confissão, ou até mesmo para se ter uma linha de investigação, ela é muito presente. Primeiro, pela conivência da sociedade. Sabe que existe, mas não se manifesta de maneira alguma. O Estado, enquanto ente público, faz vistas grossas, não percebe que isso acontece. Inclusive, alardeou uma alteração na Constituição de 88, quando foi criada, que ela estabelece que, por si só, a confissão do suspeito não é fundamental para um procedimento judicial, para um processo judicial, e nem para uma condenação, se não houver anexada a esta confissão um conjunto probatório indubitável que nos leve a acreditar, através de provas técnicas, que esta confissão se deu por conceitos legais, até para diminuição da pena, porque há lá, no Código Penal, uma instrução que a participação do indiciado
do processado para a resolução do processo será levado em conta. Contudo, percebam que há necessidade de se carrear provas técnicas para que isso possa acontecer. Nós enviamos um material para os senhores, que eu acredito que ele é bem reduzido, bem sucinto, mas ele é bastante claro. E aí a gente percebe que há modalidades de tortura, que numa segunda aula nós abordaremos este tema, mas agora nesse primeiro momento nós vamos fazer uma introdução, né, ao que é o crime de tortura. E aí a gente tem que, como meio de obtenção de prova, como meio de obtenção de uma confissão, isso está enraizado na nossa cultura. Nós temos uma dificuldade muito grande, apesar de termos uma polícia técnica desabastecida, então a produção de provas é bastante complicada, um número de crimes muito alto, dificulta também para a quantidade de equipes reduzidas. Então, nós temos dentro da nossa cultura policial a presunção de que, dando uma apertadinha no agente, a gente consegue algumas informações, o que não é tolerável de forma alguma. Nós temos que a Constituição de 88 define como crime a tortura, não deixando que ela seja suscetível, que ela seja atingida por institutos como anistia, graça, o indulto, inclusive legalmente descrito que é insuscetível de fiança, graça ou anistia. Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, e já é uma jurisprudência firmada, que também não seria possível a aplicação do indulto, no instituto que nós já estudamos anteriormente, aos crimes de tortura. Então nós temos que, ao definir como o conceito de crime de tortura, nosso legislador não usou da melhor técnica legislativa para fazer isso. Nós sabemos que a descrição dada, né, pelo nosso legislador consta do artigo 1º da Lei 9.455 de 97, e diz ele: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental. Deixa eu aqui antes tecer alguns comentários a respeito desse tipo penal. Uma vez que nós temos a reserva legal, ou seja, para que algo seja crime, nós devemos ter ele como fato típico. Este é o primeiro item. E o que é o fato típico? É a descrição legal de qual conduta passa a ser considerada crime. Então, nós vamos aqui pensar: eu posso torturar alguém sem sequer me mexer, sem sequer fazer uso da descrição da reserva legal com relação à violência ou grave ameaça. Então, olha a dificuldade criada pelo legislador. Diante dessa situação, se não tiver violência ou grave ameaça no constrangimento a alguém, não é crime de tortura. Pode ser crime de maus tratos, abuso de autoridade. E nós temos a dificuldade de entender que há alguns critérios básicos para que a gente entenda o que é a tortura. Porque a tortura tem uma linha muito tênue que a divide dos maus tratos ou do abuso de poder. Falando para o nosso universo, agentes de segurança pública, diante de uma ocorrência, diante de uma situação de crime, ao prender o agente, sabendo que há um sequestro por trás desta ação desse indivíduo
que agora se encontra preso pela guarnição, usaria de métodos pouco ortodoxos para conseguir uma informação? E aí, não usando de violência ou de grave ameaça, seria crime de tortura? Provavelmente não. Provavelmente a gente declinaria ou desclassificaria para um crime de abuso de autoridade, que mais tarde falaremos sobre a lei e veremos também que ela tem um primor técnico na sua construção, que é bastante interessante. Mas, então, a gente volta à situação onde, se eu tenho que o crime de tortura só pode ser praticado com grave ameaça ou violência, quando nós formos dar uma olhada nas definições internacionais de dois países mais próximos culturalmente da gente, Portugal e Espanha, nós veremos que ela tem elementos muito diferentes do nosso. Mas vamos continuar. Então, o conceito internacional ele envolve três elementos. O elemento material, que é o sofrimento físico e mental suportado pela vítima. Notem que aqui o que se está fazendo é se olhar para o polo passivo, que é aquele que sofre a ação, e dizendo que materialmente, então é um crime material, exige-se um resultado. E esse resultado é sofrimento físico ou mental. E voltando a dizer, talvez o sofrimento físico se imponha de maneira geral, de forma mecânica. Uma ação, uma omissão. Mas o sofrimento mental ou psíquico pode ser feito de maneiras diversas. Quem aqui nunca imaginou uma situação onde, numa abordagem, o agente de segurança pública, num lugar ermo, olha para o indivíduo, faz uma pergunta com relação à situação ali presenciada pela guarnição, tira o seu armamento, não aponta para o agente, coloca o armamento numa posição cujo gradiente de ofensividade seja pequeno e, sem dizer uma única palavra, olha ao redor, como se notasse que não há ninguém e que é um lugar ermo. Olha para o agente ali detido e, senhores, não foi feita ali uma pressão psicológica absurda? Não houve ali um sofrimento mental deste agente? E aí a gente fica sempre com a seguinte situação. Para a constatação da conduta, eu preciso de um resultado. Neste caso, é um crime material, então eu preciso de um resultado que eu possa constatar. Cadê a conduta do agente? Em tese, ele não usou de grave ameaça nem de violência. Até porque há protocolos de abordagem, como a gente sabe, onde num lugar ermo a gente vai, obviamente, proteger a si, a equipe e até mesmo o indivíduo ali detido. Então percebam que o nosso legislador ele não teve um rigor técnico muito grande. Porque há uma inversão numa situação de, por exemplo, dentro de uma cadeia hierárquica de qualquer instituição, há a possibilidade do superior torturar o seu subalterno de maneira rotineira, intensa, sem sequer deixar rastro algum ou se comportar do jeito que a lei assim define. Então nós percebemos a dificuldade que nós vamos encontrar. Então o elemento material tem que estar presente. O sujeito ativo. E aí de novo, nós lemos aqui o caput do artigo 1º da Lei 9.455 e ele não diz absolutamente nada com relação ao agente. E
a definição internacional diz que, então, eu tenho um critério material, tenho um critério que é o sujeito ativo, exige-se dele a condição de funcionário público, porque em não sendo funcionário público ou fazendo função análoga, como a gente lembra no artigo 327 do Código Penal, inclusive no material fornecido aos senhores, eu fiz questão de fazer a menção a este artigo, mas no que diz respeito ao sujeito ativo, entende-se que uma das formas de se entender a tortura, e obviamente não confundindo com maus tratos, com abuso de poder, é entender que o crime cometido aqui tem um sujeito passivo, ou melhor, dois sujeitos passivos. Dois sujeitos passivos sofrem a ação do torturador. Evidentemente, o primeiro, o agente que sofre a tortura, que sofre a ação direta, mas nós temos também a administração pública, porque é com o abuso da função pública que se tem a possibilidade para obter informação, confissão ou conduta ou omissão daquela que se pretende, ou até mesmo para evitar novas ações. Aquela guarnição que, pegando o indivíduo ali, por conta de N fatores que acontecem no dia a dia, como nós sabemos, com relação a prender um indivíduo e esse indivíduo logo retornar às ruas, a guarnição vai e emprega de um meio ilegal, ilícito, a persuasão para evitar que o indivíduo cometa novos delitos. Então percebam que é como uma medida preventiva. Se tortura, se abusa da autoridade torturando para que o indivíduo não venha cometer outro crime. E tem o teleológico, que é o terceiro elemento, que é o elemento que diz a necessidade que exista uma finalidade. Por isso a gente discute que maus tratos e abuso de autoridade não se podem confundir com tortura, apesar de dentro dessas três condutas ilícitas há elementos que transitam entre uma e outra ou entre umas e outras. Ou seja, quando você fala em maus tratos, é óbvio que há uma violência, é óbvio que há uma grave ameaça. Afinal de contas, é com esta pressão, é com esta força que a gente consegue um resultado desejado. Está aí a finalidade. Mas prestem atenção. Nos maus tratos, eu não exijo que haja um resultado que eu espere. No abuso de autoridade, não há um meio que está sendo procurado para obter um resultado. Já para a tortura, sempre existirá o elemento teleológico, que é aquele que exige que o agente tenha a finalidade, o desejo de obter, de alcançar, de conseguir determinada conduta do agente que sofre a tortura. Então, nós percebemos que para a descrição legal, a Reserva Legal Nacional, abrindo mão do que diz, em regra, toda a comunidade internacional sobre o que é tortura, simplesmente define como constranger alguém com grave ameaça ou violência, cujo resultado é este mal, esse sofrimento físico ou mental. E eu volto a repetir aqui. Nós que somos mais velhos, somos de uma geração onde os nossos ascendentes, os nossos ancestrais, tinham uma prática politicamente incorreta,
Todos aqui conhecem histórias dos nossos pais, dos nossos avós, que bastava que um adulto olhasse para uma criança e não fizesse nem menção de mudar a expressão facial, mas bastava um olhar e aquilo causava um mal psíquico tão grande que muitos cresceram traumatizados. Eu me lembro bem que o meu avô era uma pessoa extremamente educada, extremamente calmo, extremamente tranquilo. E eu e o meu irmão, crianças, moleques, atormentávamos a vida do meu avô quando lia jornal. E eu me lembro bem que um dos atos que meu avô tinha, que causava um temor incrível, apesar de que hoje, olhando, não me parece muita coisa, meu avô lendo o jornal, a gente gritando na sala, meu avô abaixava o jornal, olhava para nós e levantava o jornal. Causava um temor tão grande em mim e no meu irmão, e olha que ele nunca foi violento, nunca nos agrediu, nunca nos bateu, mas é por isso que a gente faz essa alusão a que essa descrição da necessidade de violência ou grave ameaça no constrangimento não foi feliz. Existem outras formas. Eu até concordo que o sofrimento físico, muitas vezes, ou quase na esmagadora maioria das vezes, ele é mecânico. Mas a privação de água, a privação de alimento, sempre vai depender de uma ação, de uma conduta, mas não se toca no indivíduo. E cuidado, que a privação de água ou alimento pode ser também maus tratos. Tudo vai depender de ter uma finalidade. Tem uma finalidade? Aqueles maus tratos a uma criança em que a mãe e os pais não oferecem, ou melhor, os pais, né, não oferecem alimento, não dão água. Tem uma finalidade? Ou está só como medida repressiva de uma conduta anterior? Então é maus tratos, é castigo. Mas há uma tortura castigo que depois nós vamos conversar. Mas entendam então que esses elementos que são definidos no conceito internacional, que é o elemento material, o elemento do sujeito ativo e o teleológico, para nós, para nossa reserva penal, não foi mencionado. Então, como a gente sabe, se a função pública é o bem jurídico, o que se protege aqui é esta conduta dentro da função pública ilibada, correta, que não existe pelo torturador. Então, a gente imagina que faltou um pouco de habilidade técnica para que o legislador tivesse incorporado isso. Há outros bens que são ofendidos durante a prática da tortura. Nós temos as garantias fundamentais da pessoa humana. Toda pessoa humana, human being, né? Isso está lá no Right of Human Being, que é um tratado, né, de direitos fundamentais da pessoa. O justnaturalismo é uma corrente do direito que entende que todos nós nascemos com determinados direitos apenas pelo fato de termos nascido seres humanos. Então são desrespeitados esses direitos. Então quando a gente fala que o agente sofre uma ação do torturador, então nós temos dois bens jurídicos que são atacados, a função pública e esses direitos fundamentais do indivíduo. Então nós temos que o sujeito ativo, o sujeito passivo neste caso, ele é plurissubjetivo. São vários sujeitos que sofrem a ação. É um crime multifacetado com relação a quem sofre. A administração pública, né, a função pública, né, que é um ente abstrato, não se toca, mas é passível de direitos, né, de proteção a esses direitos. E o agente que sofre, sendo que a gente tem que o exercício da função pública, né, a liberdade, a integridade física ou psíquica do agente também é atingida. Então, a gente imagina que são crimes que atacam muitos direitos protegidos. E por isso devemos
é entender que é um crime complexo. A gente tem a situação um pouquinho mais interessante, que é assim, atenta contra o Estado de direito, democrático de direito. Uma sociedade que tem um Estado, e esse Estado diz, democraticamente, todos têm direitos e deveres, porque, por exemplo, vamos usar um exemplo atual. Durante a pandemia, quando você teve lá na China uma situação adversa, o governo deu uma ordem. Ninguém sai de casa. Acabou. Ninguém saiu. Ninguém discutiu. Porque não é um Estado democrático de direito. Então, quando você tem a mesma situação no nosso país, nós tupiniquins, mesmo não tendo a necessidade de sair, hoje nós temos um isolamento social que não está atingindo 40%. E por que não se obedece isso? Ah, por razões outras, por necessidade de angariar receita, dinheiro, para que se sustente, né, para que se possa sobreviver. Né? Há pessoas que realmente, e isso é verdade, por conta dessa parada no comércio, há uma situação de penúria se agravando, mas isso é no mundo inteiro, isso é mundial. Países que tomaram esse posicionamento de isolamento se deram muito bem, como a Finlândia, Portugal. E aí é cultural, obedecer ou não. Mas voltando aqui, então entendam, se você tem um Estado democrático de direito, onde as pessoas exercem os seus direitos e até muito mais que seus deveres, você então, ao ter um crime de tortura, você ataca esse Estado de direito, esse Estado democrático de direito. Nós temos uma situação mais interessante, é que assim, não exigindo o governo, não exigindo o legislador, que o crime seja praticado por um sujeito ativo específico, e nós estudamos isso recentemente, ou seja, ele diz que o crime é comum, não requer uma qualidade específica do agente. Acontece no infanticídio, na omissão de um médico, no falso testemunho, ou seja, qualquer um pode cometer o crime de tortura. E aí a gente fica sempre com a seguinte dúvida. Pode acontecer. Eu recentemente, estudando para esta aula, e pesquisei a jurisprudência e descobri algumas situações onde certas organizações criminosas, não associações, não dá diferença, organizações criminosas, aplicavam por meio de tortura. E por que tortura? Porque havia ali uma grave ameaça ou uma violência contra o agente para que ele tivesse ou uma conduta diversa, estivesse ali atrapalhando os interesses da organização. Então, a organização, através da tortura, fazia isso. E notem, usou grave ameaça, violência e com uma finalidade. Então, ela preenche os elementos do tipo. E o crime, na hora de ser julgado, a dificuldade que teve o magistrado para identificar a finalidade foi bastante difícil. Porque, primeiro que o sujeito passivo que sofreu a tortura não vai explicar, olha, eles me bateram porque eu fazia pequenos furtos na comunidade e isso trouxe a polícia para a comunidade e atrapalhou os negócios da organização. Não vai falar. E mesmo porque quando você vai atrás de caracterizar o sofrimento da tortura, esbarramos de novo na situação em grave ameaça ou violência, como descreve a lei. Imagina numa comunidade se o indivíduo simplesmente não diz para este agente que está ali incomodando
as atividades da organização? Olha, cuidado com o que você está fazendo. Pronto. Sabendo o sujeito passivo, que esse indivíduo faz parte dessa organização, já sofreu um mal psíquico imenso, sem uma grave ameaça e sem violência. Mas aí, voltando então ao nosso caminho. Então, se para caracterizar como elemento do tipo, nós temos que, obviamente, fazer prova técnica do sofrimento físico e do sofrimento psíquico. E mais uma vez eu pergunto, mesmo o sofrimento físico, mesmo que provocado de maneira mecânica, nós não podemos fazer isso sem deixar rastro? Não há técnica suficiente para fazer isso? O psíquico, então, se torna mais difícil. Hoje, a gente fala no síndrome do pânico, uma série de outras síndromes que atacam psiquicamente o indivíduo, e é tão difícil de você conseguir constatar isso, assim como há uma predisposição a se forjar esses resultados psíquicos. Então, sendo que, como há outros meios de se aplicar, né, esse sofrimento, principalmente o psíquico, nós temos uma dificuldade muito grande de tipificar a conduta para que o fato típico a qual essa conduta se amolda, se encaixa, né? Porque nós temos lá aqui no fato típico, nós temos uma conduta, um resultado, a conduta e o resultado têm que estar ligados, e deve haver uma tipificação dizendo que aquela conduta é crime. Tudo isso na primeira parte do que é crime, né? Que é fato típico. Nós não estamos nem falando da antijuricidade nem da culpabilidade, né? Se ele é culpável ou não. Mas, olha que interessante. Então, nós temos uma situação onde, se a conduta descrita não se amoldar perfeitamente ao tipo penal, eu não posso aplicar esta tipificação de crime de tortura. Então, a dificuldade ela se estabelece pela falta de rigor técnico na elaboração da norma. Quando a gente pensa na definição internacional, e eu vou aqui tomar licença aos senhores e vou fazer uma leitura rápida de quais são as classificações feitas na Espanha e em Portugal, e aí eu não estou falando nem das grandes potências europeias, nem da legislação estadunidense, canadense, australiana. Eu vou pegar 2 países latinos, né, ibéricos, que têm definições que superam a nossa em muito. A espanhola diz o seguinte, e me perdoem aqui que eu vou fazer a leitura dela. Submeter alguém a condições e procedimentos que, por sua natureza, duração ou outras circunstâncias, lhe impõe sofrimentos físicos ou psíquicos, a suprimir, diminuir suas faculdades de conhecimento, sua capacidade de discernimento ou de decisão. Ou que, de qualquer outro modo, atente contra a sua integridade moral. Então percebam aquela baixadinha do jornal que meu avô dava, aquele integrante de uma facção criminosa que diz: cuidado, olha o que você está fazendo. Olha como ela se encaixa, como ela se molda. Tendo os critérios materiais, o sujeito ativo e o teleológico. Há, então, uma pessoa específica fazendo, há um resultado material que se acha e há uma finalidade. Percebam que fica definido. A portuguesa,
ela ainda é um pouquinho mais, eu diria, amoldada à nossa cultura. Pena que nós não utilizamos. A portuguesa diz o seguinte: ato que consiste em infligir, em aplicar, em infligir, sofrimento físico ou psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico, grave ou no emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios, naturais ou artificiais, com a intenção de perturbar a capacidade de autodeterminação livre ou a livre manifestação da vontade da vítima. Olha como é muito mais técnico, é mais abrangente, é óbvio, porque aqui fala inclusive no uso de substâncias, porque imaginem, e aí a gente tem um fato interessante. A tortura, ela pode se dar de muitas maneiras, é óbvio, mas a gente deve imaginar que, assim, nos calabouços das nossas delegacias, pode e deve acontecer uma série de fatos que realmente expõe o agente a todo tipo de tortura. Depois nós vamos usar aquele material que eu já enviei aos senhores e nós vamos falar de outras torturas. Mas imaginem, até porque nós temos, num dos incisos e dos parágrafos desta lei, nós temos que a tortura ela pode se dar por motivos raciais ou religiosos. E aí eu fico sempre com uma perspectiva estranha. Então, assim, e eu vou usar aqui termos bastante técnicos. Então, se alguém, um sujeito ativo qualquer, uma vez que a nossa legislação não exige que o sujeito ativo seja específico, então, tornando um crime comum. Não há uma qualidade evidentemente necessária para quem pratica o crime de tortura. Então, qualquer um pode praticar. Eu até, deixa eu fazer aqui meia culpa, durante o estudo da matéria, eu até pensei assim, será que nós, brasileiros, não fomos além do que vai o resto do mundo, achando que qualquer pessoa pode torturar, independente de ser um funcionário público ou não? É que quando aí eu comecei a estudar, comecei a ler alguma literatura e aí eu fiquei com a seguinte dúvida: a finalidade. Quando a finalidade é a confissão, declaração, ação ou omissão criminosa, dificilmente a gente consegue tirar a imagem da função pública, porque é ela que tem o interesse de obter isso, ou então de certas organizações que nós já sabemos quais, e aí de novo a gente volta para a finalidade, mas eu fiquei, e aí eu quero fazer aqui essa ressalva. Porque tanto a legislação espanhola como a legislação portuguesa também não definem o agente ativo do cometimento desses crimes. Então a gente deve ficar aqui com uma certa ressalva, porque pode o legislador ter imaginado, vou abranger a todos cuja prática se deva, né, ou se assemelhe, se amolde à tortura. Então aqui a gente tem que fazer também aí, não só atacar, né, o nosso legislador, mas aqui a gente deve criar essa dúvida. Será que não fez nessa intenção? Não imagino que sim, mas digamos que a gente possa estar enganado no sentido de que realmente o que foi feito pelo legislador foi isso. Foi abranger todas as condutas possíveis, né, todas as possibilidades de quem cometeria esse crime de tortura. Agora, mesmo uma lei ruim, mesmo uma lei mal elaborada, ainda é muito melhor do que lei alguma. Então, vamos aqui fazer de novo meia culpa. É melhor termos uma legislação que fale do crime de tortura do que não termos absolutamente nada falando sobre tortura. Por exemplo, nós temos uma lei de abuso de autoridade que também é importantíssima e nós iremos comentar o tema.
Mas assim como iremos comentar a lei agora do crime de tortura, a gente vai perceber que assim falta um rigor técnico necessário para que a conduta se amolde muito bem a esse elemento do tipo que consta na reserva legal, ou seja, falando de maneira bem simples, o que está descrito como crime é igual à conduta do agente? Eu consigo encaixar essa tipificação, esta norma, na conduta que o agente tem, se amolda direitinho, se encaixa? Pronto. Porque muitas vezes a gente ouve, a lei tem brecha. A lei não tem brecha. A lei não muito se interpreta e sempre que a lei permitir, a interpretação pode ser extensiva ou analógica. Normalmente, não se tem uma norma penal que se possa interpretar de maneira extensiva para tudo. Normalmente, elas são restritivas. Você não consegue aplicar uma norma penal fora do campo determinado por ela. Então, eu volto aqui a dizer, se eu tenho uma lei que diz que o crime de tortura se dá com a violência ou grave ameaça que provoque sofrimento físico ou psíquico, eu restringi muito. Quais condutas, quais elementos do tipo eu tenho que procurar na conduta do agente para determinar, então, que esse agente venha e seja processado, apenado e que lhe seja imposta essa sanção pelo crime de tortura. Isso acontece muito com o crime de racismo. O racismo muitas vezes se desclassifica para injúria racial por conta da nossa cultura, obviamente, do nosso comportamento, que muitas vezes eu disse lá no começo dessa aula, por que a tortura continua acontecendo? Por que ainda se há a prática da tortura? Porque nós, enquanto sociedade, ainda somos coniventes. Porque nós, enquanto nação, ainda deixamos que isso aconteça. Ah, não acontece em países desenvolvidos? É lógico que acontece também. É que a grande diferença é que uma sociedade desenvolvida ela tem mecanismos para reprimir essas condutas que fogem à regra, acontecendo uma punição no fim a quem fugiu, a quem se eximiu de cumprir a legislação. Este é o nosso problema. Além de nós não termos uma situação onde haja, por parte das autoridades, por parte da sociedade, um compromisso efetivamente em acatar, obedecer e fazer cumprir as normas, que a gente fica sempre com essa discussão. Se o legislador usar de uma técnica pouco ortodoxa, pouco efetiva, pouco clara, restritiva, nós sempre teremos condutas que fogem ao que está tipificado. Por isso se fala em brecha na lei. Ah, se então o indivíduo cometeu o crime de tortura, mas não se amoldou aos elementos do tipo como violência, grave ameaça, vai para um crime de maus tratos, de lesão corporal. Porque se um dos sofrimentos é físico, vamos supor então que se entenda que houve ali uma lesão à integridade física do agente por conta de obedecer os 3 critérios, material, sujeito ativo e teleológico, conforme a definição internacional, seria um crime de tortura, e acaba sendo desqualificado por um crime menor ou por um crime diverso do crime de tortura, como um crime de abuso de autoridade, um crime de maus tratos,
artigo 136 do Código Penal, um crime de lesão corporal. Então percebam que não foi uma brecha, não foi a possibilidade de que alguém, num determinado momento, seja a defesa, seja a acusação, achou um buraco, um espaço na lei. O que ele achou foi a dificuldade de amoldar a conduta do agente de maneira inequívoca aquilo descrito no fato típico. A discussão não é que exista uma brecha, a discussão é a falta de rigor técnico na construção de uma legislação. E mais uma vez aqui eu faço novamente meia culpa, é impossível prever todas as condutas humanas, então é óbvio que em situações onde não se pode ou não se consegue prever todas as condutas, tenha que se aplicar de maneira extensiva, quando a lei assim permite, algumas normas. Porque senão condutas que não são corretas, que são ilegais, que atentem contra bens jurídicos protegidos, ficam sem a sua devida punição. Então, vamos aqui de novo imaginar que constranger alguém com grave ameaça ou violência, impondo-lhe sofrimento físico ou psíquico, são elementos do tipo que há uma reserva penal definindo-os, que não nos facilita. Assim como pode haver o outro lado da moeda. Determinadas condutas podem ser colocadas como tortura, serem crimes de maus tratos, lesão corporal, abuso de autoridade, e por conta das tipificações, porque uma lesão corporal cometida por um agente público contra um indivíduo que veio a produzir lesões corporais, sendo um crime de tortura, pode ser desclassificado para um crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Pode ir até a grave, gravíssima, com resultados muito piores, como inclusive a morte. Então imagine ao contrário. O agente, numa determinada ocorrência, o indivíduo foge, ali um embate, ali então um contato físico, há uma lesão corporal grave no indivíduo, e aí colocam como crime de tortura. Porque houve grave ameaça ou violência, cujo sofrimento foi físico, materialmente constatado. Então percebam que o que a gente chama de brecha, de lacuna, de buraco, de espaço na lei, na verdade, é uma questão de interpretação legislativa na criação da norma que impossibilita que se cumpra de maneira clara todas as condutas humanas. Então se cria um crime de tortura e um crime de lesão corporal, para esse exemplo que eu aqui estou dando, cuja aplicação vai depender de critérios técnicos, que mais uma vez vamos lá atrás. Lembra quando eu falei que a tortura pode ser usada nos porões das delegacias a fim de obter uma confissão, porque o seu aparelhamento é muito ruim, falta de tudo. Isso não é uma desculpa, é uma constatação, mas por ser deficiente no seu aparelhamento para buscar a verdade do que aconteceu naquela conduta criminosa, naquele delito, se usa, se emprega, se utiliza de meios escusos, como por exemplo a tortura. Senhores, aqui nós então vamos encerrar mais esta aula. Iremos fazer uma segunda aula a respeito, e aí eu vou pegar cada um dos artigos, seus incisos e suas alíneas. Nós vamos falar, o material já está com os senhores, mas nós vamos explicar de maneira detalhada aonde entendemos a dificuldade da aplicação por conta dessa legislação pouco técnica. Espero que os senhores tenham entendido. Estamos abertos às respostas pelo canal da nossa aula remota.
que eu prontamente atenderei a todos. E aguardamos o nosso próximo contato, até porque a aula se encerrou.